tema de hoje acho que é um tema que, por acaso, casa com algumas pessoas daqui. Casa com todos, na verdade, mas com algumas mais diretamente, que é essa questão da migração, né? Que é a questão de quando você tem uma profissão e conhece o mercado financeiro em pouco tempo vira o objetivo de nova profissão, né? Acho que é difícil não se apaixonar pelo mercado financeiro até rapidamente. É claro que depois com o tempo você percebe que não é aquela coisa mais linda do mundo, ou mais simples pelo menos, do que você enxergava, e aí você começa a ver que você vai ter que se dedicar para isso, né? Mas que sim, se você se dedicar pode se tornar uma profissão de fato e, na minha visão aí, é a melhor profissão que existe. A mais difícil, mas a melhor que existe, né? E então aí você começa logo, querer logo, mudar logo para ficar full time nessa profissão. O que para alguns é uma cagada, né? Fazer, de você simplesmente migrar logo e dane-se o resto, vamos ver o que acontece. Até porque nessa profissão você precisa de duas coisas, né? Conhecimento, que na minha visão é a base de tudo. Você não tem conhecimento, você pode ter o rio de dinheiro que for, sem conhecimento você não vai chegar a lugar nenhum. E quando você tem o conhecimento, você precisa ter dinheiro, né? Não precisa ter muito dinheiro para o mercado, mas você precisa ter dinheiro para a sua vida, para manter a sua vida até as coisas começarem de fato a acontecer dentro do mercado. E muita gente atropela isso, né? Não tem o conhecimento necessário e acaba atropelando todo o processo, vai com muita sede, com muita fome, ou então, enquanto está tendo um financiador para essa profissão, acaba acelerando demais as coisas, pulando etapas e se enrolando financeiramente e não consegue nunca ter uma estrutura financeira para chegar aquele grande dia e falar, ó, chega, agora eu vou focar no mercado. Assim como às vezes acontece que a gente é empurrado para isso, né? Não tem outra saída, não, se caiu, não, nem se queimou as pontes caíram, né? Que é geralmente quando você perde emprego, alguma coisa e fala, cara, eu tenho duas chances, ou eu foco no mercado e faço acontecer, ou eu vou ter que procurar outro emprego. Então são várias possibilidades aí. Eu vou comentar sobre como foi para mim e depois a gente fala sobre as diretivas, né? Acho que eu sempre tive um bom financiador, né? A área de TI eu ganhava bem. Isso me fez cometer o erro de achar que era dinheiro o que ia resolver a questão no mercado. Coloquei mais dinheiro que eu deveria dentro do mercado, dinheiro muitas vezes que eu não tinha. Isso me fez quebrar literalmente financeiramente dentro do mercado, mas fora do mercado também, a ponto de morar numa república e tudo. E todo dia eu acordava pensando em que talvez fosse o meu último dia na onde eu trabalhava, porque eu acordava achando que eu amanheci o trader abençoado, fudidão, que ia ficar rico e não ia precisar mais do meu emprego, né? Tanto é que teve várias épocas que tinha dias bons, né? Depois que eu comecei no Fluxo, comecei a entender o que era o mercado, ainda rodava os dois pratinhos, trabalhava no mercado privado e operava. E tinha dias muito bons. E esses dias muito bons, qual que era a minha vontade? Cagar na mesa do chefe. Mas literalmente ir lá e cagar na mesa do chefe mesmo, né? Seu bosta, toma aí. Só que aí vem sempre ter o dia seguinte, né? Aí no dia seguinte o mercado mostrava que, peraí, não é bem assim. E aí a gente olhava e falava, deixa eu trabalhar aqui porque eu preciso desse financiador ainda. E o tempo foi passando e fui evoluindo, porque eu já estava numa linha certa do mercado. E foi evoluindo e eu percebi que o trabalho me atrapalhava muito. Ele evitava que eu fizesse mais dinheiro, que eu muitas vezes o pessoal da onde a gente trabalhava percebia que a gente estava operando e vinha de propósito estar do lado ali. Muitas vezes estava posicionado, alt tab, a hora que voltava tinha cagado tudo. E aí eu fui percebendo que, cara, se eu não tomasse uma decisão, né, de jogar longe a bengala, talvez eu nunca daria certo no mercado, né? Só que naquele momento eu não tinha muitas condições de fazer isso, porque todo endividado, basicamente tudo que eu ganhava era para pagar as dívidas que eu tinha acumulado. E aí eu tive que tomar uma decisão, não é o conselho que eu dou para todo mundo, mas eu tive que tomar uma decisão de, cara, daqui para frente vou fazer, ou eu foco no mercado ou as coisas não vão acontecer, de fato, né? O trabalho estava atrapalhando, né? Acho que esse é o fator
fundamental. Eu fazia dinheiro no mercado, já fechava mês positivo, não fazia meu salário, né, não fazia o valor do meu salário no mês, mas já fechava mês positivo. Então, eu tomei a decisão que assim, cara, vou largar, mesmo não ganhando o que eu tinha de salário. Né? Falei, cara, quero que se foda as dívidas daqui pra frente, na hora que as coisas estiverem bem, eu pago essas dívidas, mas eu preciso estar bem, focado no mercado para poder, de fato, evoluir, né? Começar a tirar mais dinheiro do mercado, fazer meu salário, eu tomo muito mais que isso. Então fui lá com o meu chefe, conversei com ele, eu lembro até hoje, cara, a cara dele, cara, era um japonês assim, ele olhou pra minha cara assim, você é imbecil mesmo, né? Você tem noção da cagada que você tá fazendo? Eu falei, cara, deixa que essa responsabilidade é minha. Ele falou assim, não dou 3 meses pra você estar aqui de volta. Eu falei, pode ficar sentado esperando aí, né? Porque eu não volto mais. Mas por dentro tava que, caralho, né? Ai, cacete, será que eu vou ter que vir pedir pra esse japonês de novo, né? Nada contra japonês, tá? Só pra avisar. E aí beleza, o cara foi até gente boa, me ajudou e tudo mais, porque precisava de um acertinho ali. Enfim, saí. Já saí no dia seguinte, já não voltei mais. Né? Aí arrumei algumas coisas, né? Morava na República nessa época ainda. E aí na semana seguinte eu ia começar a operar. Né? Só que aí veio uma pressão, né? Veio uma pressão porque era o único dinheiro que eu tinha. Era literalmente o único dinheiro que eu tinha. O que eu fiz? Parece que a gente prevê as catástrofes. Né? Eu peguei e paguei um ano da República, que era barato até, era uns R$800 por mês. Paguei um ano da República, deixei um dinheirinho para comer e o resto botei na corretora, né, meu? Aí falei, agora ou vai, né? Aí, resumo, uma semana eu perdi 80% do que eu tinha. Né? Ou seja, 80% do dinheiro que eu tinha eu perdi naquela semana. E por quê? Pressão. Você sabe que antes estava lá, tava lá operando, se perdia, eu trabalhava um pouco melhor, mas sabia que no final do mês tinha o dinheiro entrando. E a partir daquele momento não tinha mais dinheiro entrando. A partir daquele momento, ou era mercado, não tinha plano B mais. Né? Era plano A e pronto. Plano B era o plano A, acabou. Então, em cima disso, veio uma pressão gigantesca. E terminou a semana, não sabia se eu pulava ali no Rio Tietê, se eu esperava um ônibus passar e pulava na frente, se eu ia lá falar com o japonês, né? A cabeça virou um balão. Mas foi um momento que eu falei assim, cara, agora não tem mais volta. Não vou lá falar com o japonês, não vou pular no Rio Tietê, não vou fazer nada disso. Vou me centrar aqui e entender o que eu fiz. Peguei parte do dinheiro que eu tinha para comer, coloquei na corretora, somando com o que eu tinha na corretora, e falei, é daqui que vai sair essa situação. E foi quando eu comecei, de fato, a entender o valor do dinheiro e o quanto é importante ter um colchão, não para deixar no mercado, mas um colchão para manter a sua dívida, a sua vida em si, sabe? Aquela coisa de você saber que, assim, cara, aconteça o que acontecer, aqui, dentro de uma margem de erro, eu tenho como pagar minhas contas, eu tenho como, não vou passar fome, não vou deixar quem é da minha vida passar fome. Né? Que aí vem a questão de se planejar, se estruturar para quando fazer a migração, não sentir tanto essa pressão de falar, e agora, cara? E agora? E então foi a partir dali que eu comecei a dar valor para o dinheiro e valor para o plano. Porque se eu não seguisse à risca meu plano, não tinha dia de amanhã. Né? E anos de luta do mercado financeiro iam ser jogados fora, porque ia ter que arrumar um emprego, não sei se ia conseguir o mesmo emprego, não sei se o emprego novo me daria a oportunidade de conseguir operar, e aí eu poderia estar jogando tudo fora. Né? Então, eu tentei olhar para o lado positivo da situação e falei, cara, ainda tenho dinheiro para margem, ainda tenho onde dormir, é só o que eu preciso. E vamos focar aqui. E foi a fase que o único dinheiro que eu tinha na corretora era para margem. Se eu perdesse aquele dinheiro, na época a margem era mais alta, hoje é ridículo. Né? Mas naquela época lá, se eu operar um mini era 4 pau. Eu tinha 5 pau. 5 pouquinho. Né? Então, ou seja, não tinha muito dinheiro. Se eu vacilasse, eu perdia a margem, eu ia fazer o quê?
né? Eu não ia trabalhar no Jockey, né? E os entendedores entenderam aí, né? E então foi aquele momento que eu falei, cara, qualquer coisa é melhor do que nada. Qualquer coisa que eu conseguir tirar diariamente do mercado já vai ser um começo para eu ir estruturando. Até porque eu não tinha dinheiro para comer, né? Começa por aí. A grana que eu tinha para comer eu coloquei para preencher, para ter margem. Então foi um momento que é onde eu comecei a dar atenção para tudo que vocês sabem que tem que dar atenção e vocês não dão. Que é seguir plano, ser paciente, não estar maior do que você deveria, sabe? Valorizar cada centavo que você faz dentro do mercado, aceitar o dinheiro. Então, tudo isso eu tive que aprender na marra, porque assim, era a única alternativa que eu tinha. Né? Hoje em dia, vocês não fazem às vezes isso, porque às vezes vocês não têm outra alternativa. Você tem outra alternativa, né? Ou seja, vocês ainda têm um caixa, ou alguns têm um financiador e tudo mais. E naquele momento, se eu fizesse 10, 20 reais, se eu não fizesse, talvez eu não almoçasse no dia seguinte. Então, eu comecei a, dia a dia, aceitar o que o mercado me dava, né? Que eu fazia no mercado. Eu já sabia operar no mercado. Claro, a pressão era maior porque basicamente, o meu stop poderia ser o último. Então, eu tinha que tomar cuidado. E aí foi dia a dia que eu fui dando valor para o dinheiro. Fazia 50 reais, pulava o muro da USP e ia andar na USP. O dia que eu fazia 100 reais, puta que eu pariu, não via a hora de desligar logo o PC para não ficar na frente da tela, porque fica na frente da tela, você acha que você está fodástico, que aquele dia você vai resolver todos os seus problemas. E aí fui galgando dia a dia isso aí, que aí fui construindo até tudo que eu tenho hoje. Né? Se eu falar que eu construí tudo que eu tenho hoje com 5 mil reais. Não foi com 5 mil reais porque tem toda a história antes. Acho que eu estava pronto para lidar com aquilo. E aquele momento de pressão me fez entender que assim, cara, qualquer coisa é melhor do que nada. E eu precisava valorizar aquilo. Né? Mas agora, para mim é muito fácil contar isso agora. Mas não foi nem um pouco fácil viver isso. Eu sou um cara que gosta muito de problema. Eu sempre me reinventei nos problemas e ter problema me reconstrói sempre. Então, para mim é sempre muito válido essa questão de ter problema, passar dificuldade. Não precisa ser tanto, né? Mas foi nos momentos que eu mais me reconstruí. E essa migração, eu acho que tem várias formas de fazer essa migração. Tem a forçada, que é quando você não escolheu, mas você já está no caminho, então é a forma que você tem de tentar reduzir ao máximo custo de vida, regalias e tudo que você tem para poder direcionar com tranquilidade para o mercado, né? E tem quando você faz que nem eu fiz uma escolha. Né? Eu fiz uma escolha difícil, mas foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Né? Por mais que tenha sido difícil, talvez se eu tivesse continuado com TI eu não estava aqui hoje. Né? Porque sempre ficava naquele lenga-lenga. Né? Tinha bengala, enquanto você tem a bengala, você não está dando 100% de si para aquilo. Você está dando parte daquilo. E toda vez que o mercado te testa, né? Se der merda, você volta, trabalha um pouco melhor ali para garantir que você não vai perder o emprego e continua na mesma toada. Tá? Então, o que é sempre interessante quando você está planejando fazer a migração definitiva para o mercado financeiro? Primeira coisa, ter se estruturado financeiramente. E o que eu falo estruturado financeiramente? É estar rico? Não. Mas é pelo menos você ter um período de vida, né, de custos de vida pago. Né? Mesmo, olha que interessante isso, mesmo você tendo um período de custo de vida pago, você vai perceber que mês a mês isso te pressiona. Por quê? Porque você começa a ver aquele custo de vida diminuir, aquele caixa financeiro que você fez diminuir. E aí isso aumenta a pressão de que você tem que tirar alguma coisa do mercado. Né? E assim, é interessante que, por isso que eu falo que planejar na vida é um negócio complicado. Geralmente, já vários casos sobre assim. O cara planejou, olha, tenho 2 anos de conta paga, tá tudo estruturadinho, tenho dinheiro para a margem da corretora, tenho dinheiro para investir em conhecimento e tudo, tô tranquilo, né? Vou para cima do mercado. Aí ele começa a ver 1 mês, 2 meses, 3 meses. E não entra dinheiro, mas está saindo dinheiro do custo de vida. Só que detalhe, ele planejou isso aí. Está nos planos dele, sabia que mês a mês ia começar a sair aquele dinheiro, porque faz parte do planejamento, faz parte do custo
de vida dele. Ponto. Ele já estava ciente disso. Mas como que você fala isso para o seu psicológico? Como que você conta para o seu psicológico que está dentro do plano aquilo? Né? E aquilo começa a te pressionar. E aí, quando aquilo começa a te pressionar, você começa a querer, de qualquer forma, tirar alguma coisa dentro do mercado para diminuir aquela sequência de redução de caixa que vai tendo naturalmente. Mesmo que mês a mês mesmo que você esteja perdendo dinheiro, você está perdendo só o que você planejou perder, né? Que é o custo do aprendizado. Mesmo quando você já tem uma certa experiência, tem um custo do aprendizado ali dentro do mercado. O mercado é eterno de aprendizado, mas principalmente nesse processo de migração que você tem uma pressão, você tem que ter um custo do aprendizado que fala assim, cara, se der merda, essa é a máxima merda que pode dar dentro de um mês. Só que aí o tempo vai passando, a hora que você começa a ver que aquele caixa está diminuindo, você começa a se pressionar, aí você repassa essa pressão para o mercado. E aí o que acontece? O caixa acelera mais rápido a sua redução, né? Porque aí você começa a colocar em jogo o dinheiro que não estava no plano que você determinou. E aí você começa a sair do seu plano de vida. E aí é a forma do fracasso. Cansei de ver isso. Cansei de ver pessoas fazerem isso. E o fato é o seguinte, toda vez que você faz um plano, esse plano tem que ser um plano que você está confiante com ele e que você está ciente, né? Porque a pessoa faz o plano, X meses, X gastos, vezes 24, um exemplo. Então tá bom, é isso aqui. Só que nesse plano tem que ter imprevisto, tem que ter sempre o pior cenário envolvido. Sempre o pior cenário envolvido em cima disso. Tá? O que pode dar errado? Posso ficar doente, a mulher ficar doente, meu filho ficar doente, enfim. A sua margem de custo sempre tem que ser em cima do pior cenário, não do melhor. Porque a gente sempre faz as coisas em cima do melhor cenário. E tem que ser em cima do pior, justamente para diminuir mais essa pressão. Feito isso, você tem que ter a plena consciência que o passo que você está dando agora de estar 100% para o mercado financeiro, não tem volta. E você tem que ter essa cabeça de não tem volta. Aconteça o que acontecer, não tem volta. Ter essa consciência é muito importante. Porque muita gente fala, vou ver se dá certo. Puta, cara, já deu errado. Afirmo para você que já deu errado. Não tem essa possibilidade. Para mim não tinha mais essa possibilidade. Principalmente depois daquela semana que eu perdi 80% do que eu tinha. Eu falei, cara, vai ter que dar certo. Não tem a mínima possibilidade de não fazer dar certo. Nem que leve o dobro do que eu imaginava que daria. Já estava quintuplicado o tempo, né? Mas não ia voltar atrás. Então eu tinha plena certeza que ou era aquilo ou era aquilo. Não tinha plano B, não tinha outra possibilidade, não tinha nada. Tinha simplesmente que eu ia fazer acontecer de uma forma ou de outra, né? Não foi fácil, não é fácil você levantar da mesa com R$20 e parar e você falar, cara, mas eu acho que dá para fazer mais, né? Só que sempre falava uma voz, mas dá para perder mais, né? Dá para perder o que você já fez. Então amanhã tem mais. E vivenciando isso todo dia. Não é fácil. Pega aí, quantas vezes vocês não estavam em dias bons ou dias positivos, nem dias bons, mas dias positivos, você podia ter parado, né? Insistiu, não, dá para fazer mais um pouquinho, ou tentou arredondar, né? Já fui campeão nesse negócio de arredondar. E devolve tudo, e um dia que era um dia ok, vira um dia bosta, né? Que é um dia que você vai ter que trabalhar mais 10 dias para poder só zerar o dia, que você simplesmente podia ter parado com dinheiro no bolso. Quem nunca? Hã? Nunca? Não, todo dia. Não, todo dia, porra. Não é tanto. Mas assim, acontece. Então é uma briga psicológica. E quando você está fora do mercado privado, trabalha que está focado no mercado, tá? E mercado você está trabalhando, você tem que ter esse entendimento, você está trabalhando, a pressão aumenta, pelo menos por um período. E é esse período que é o período, eu falo que é o período de gestão da mudança, né? Porque quer queira que não, todos aqui vieram do mercado privado, né? Acho que só o João que não. O resto veio, porque é mais de 18 anos, meu. E a Júlia também, né? Não foi do mercado privado também, né? Então, quando você é do mercado privado, você acostuma àquela rotina que você tem, e você acostuma que, sei lá, todo dia primeiro dia útil do mês, ou quinto dia útil do mês, tá lá seu salário, né? E de repente você está no mercado, vai depender 100% de você.
né? Você pode trabalhar o mês inteiro e dia 5 não vai estar lá o salário, entendeu? E então, até você se acostumar com isso por um período, vem toda essa pressão que você precisa se ajustar, né? E não é uma semana, não é duas, não é um mês, não é dois, nem três, né? E então tem que ter bem plenamente essa confiança de que assim, cara, eu preciso estar muito com os dois pezinhos no chão, estar com muita certeza do que é isso, né? E não ter plano B, em hipótese alguma. E isso estou falando, eu tenho duas formas. Eu tenho a forma que eu escolhi fazer isso, eu tenho a forma que escolheram por mim. Que eu diria que a que escolheram por mim é a melhor. Por que eu falo que é a melhor? Porque simplesmente, cara, você foi empurrado para aquilo. Talvez uma decisão que você mesmo estava querendo tomar há um tempo, mas estava postergando. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho. E chega uma hora que parece que a vida... Eu sempre falo, eu gosto muito acredito muito que a vida direciona. Chega uma hora que a vida vai lá e força você ir para onde você tem que ir. Do mesmo jeito que a vida te tira da onde você não deve ir. Às vezes você está tentando por um caminho e só dá errado, a vida falando, ó, não é esse seu caminho é para lá. Né? Então, essas vezes, quando você é empurrado para essa situação, puta, perdeu o emprego, quanta gente na pandemia não aconteceu isso, né? E aí é a chance que você tem, ou a motivação que você tem, de falar assim, cara, ou vai, né? Ou vai, não é nem ou vai ou racha, ou vai, né? Então, são questões que pesam muito. O mercado o psicológico, a parte psicológica no mercado é dolorosa, né? Ela é pesada, ela mexe com a gente, ela massacra a gente em alguns momentos, né? Mas é o que faz a gente se tornar super forte. Eu acho que se eu não tivesse passado por todos os momentos que eu passei, eu seria um bosta, né? Fraco, sei lá, até mesmo essa geração nova que a gente tem, não se ofenda, essa geração nova onde tudo é um problema. Né? Hoje em dia, todo problema é positivo para mim e nada é um problema. Depois que eu comecei, de fato, a galgar, fazer um pouquinho por dia, na meritocracia fui aumentando o lote e aumentando o retorno financeiro, aí tem a migração de lote e tudo, e chegou, depois de alguns anos, chegou aqueles movimentos que você tem dinheiro, eu já tinha dinheiro, né? E só que já era mais agressivo com conhecimento dentro do mercado, aí tinha os dias que eu fazia dinheiro de verdade. Esses eram os piores dias. Por quê? Eu fazia dinheiro de verdade, psicológico não estava tão preparado para aquilo, aí vinha o sentimento de não merecimento, apesar de eu achar que eu merecia aquele dinheiro, mas inconscientemente tinha aquele peso de não merecimento. Dia seguinte era fatal. Né? Dia seguinte, meu inconsciente dava um jeito de fazer devolver aquele dinheiro. E devolvia. Né? Então são processos que você tem que passar. Né? E chega um certo momento, a minha vida inteira de perdedor do mercado financeiro, enquanto eu fui perdedor do mercado financeiro, meu grande objetivo era dinheiro. Eu queria ficar rico. Ponto. Eu acho que todo mundo já passou por isso, pensa nisso ainda, mas pelo menos em muitos momentos já pensou nisso, mas depois que você vai adquirindo conhecimento, você vai percebendo que não é tão simples assim. Né? É possível, mas não é tão simples. E depois que eu comecei de fato a ganhar dinheiro no mercado, fazer dinheiro de verdade, saber o que fazer, o dinheiro ficou secundário. Né? Porque eu já tinha dinheiro. Né? Então o dinheiro fica secundário e você fala assim, não é isso que ia me fazer feliz. Tanto é que, falo de peito aberto isso, eu era milionário, morava na República, não tinha um carro, não tinha bicicleta, não tinha porra nenhuma. Né? Eu tinha colocado alguns objetivos, né, que enquanto eu não recuperasse não tivesse guardado todo o dinheiro que eu perdi durante 10, 12 anos, eu não ia conquistar nada, não ia comprar nada, eu ia ter esse dinheiro. Quando eu tivesse dinheiro, eu ia colocar ele no lugar seguro para não mexer, e aí dali em diante eu ia começar a ter conquistas, a conquistar bens materiais, vamos dizer assim. Né? Então, e foi exatamente o que eu fiz. Esse dinheiro está guardado até hoje. Esse dinheiro já tá meio grande. Né? Mas assim, tá lá. Nunca vou mexer. Nunca vou precisar mexer. Mas a ideia principal foi essa. E aí depois com o tempo, eu fui vendo que não era dinheiro o meu grande objetivo, era a liberdade. Eu achava que liberdade era dinheiro.
Depois eu descobri que liberdade é poder fazer escolha. Né? Você poder fazer escolha do que você quer fazer. Quando você quer fazer e com quem você quer fazer. O dinheiro te dá essa liberdade. Mas tá na profissão certa também. Eu tô aqui hoje com vocês porque eu escolhi estar aqui. Se eu não quisesse estar aqui, eu não estaria. Entendeu? É tudo questão de escolha. Então, o mercado me trouxe essa liberdade de poder fazer escolhas, de só fazer o que eu gosto de fazer. Então, isso vale muito mais do que dinheiro. Né? Então, durante todo esse processo, desde a migração, eu passei por várias fases. E fases ruins também. E tendo dinheiro e passei por fases ruins. Porque essas fases ruins eram a fase de construção, de entendimento de muita coisa, de autoconhecimento. E o mercado é muito isso, de autoconhecimento. É um processo de autoconhecimento. Você vai se conhecendo. Cada fase que você está, você vai se conhecendo. Chega um certo momento que operar, para você, não é uma dificuldade mais. Você sabe operar, você sabe o que fazer, você sabe como reagir, você aprende a perder. Só que aí começa outras coisas te testar. Né? Que aí entra a questão de valores financeiros mais altos, aí começa valores financeiros que muitas vezes descasa de tudo que você viveu já durante a sua vida privada e outras coisas que você fazia na sua vida. E esse descasamento vem junto com um não merecimento. O que é não merecimento? Não merecimento é você ganhar muito rapidamente. E quando você ganha muito rapidamente, descola com o que você viveu. Você não trabalhou muito e ganhava pouco? Né? De repente você ganha muito num espaço de tempo muito curto. Porque assim, eu posso falar por mim, eu trabalho desde meus 7 anos de idade. Né? E eu sempre vi meu pai e minha mãe se matando de trabalhar para ter uma vida humilde. Não tinha uma vida luxuosa, não, tinha uma vida humilde, bem humilde. Então, você cresce com aquilo lá vai para o seu inconsciente. E aí quando você vai para o mercado financeiro, depois que você já se construiu, você começa a lidar com valores financeiros expressivos. Né? Às vezes um salário seu no dia, um salário do ano no dia. Inconscientemente aquilo parece que está errado. Você olha e fala, que da hora, né? Olha dia, vem cá, né? Isso aqui puxa para você. Mas inconscientemente tem as memórias passadas que te travam, de alguma forma te traz um sentimento ou um entendimento que assim, cara, não está muito certo isso. E aí, quando você está no mercado de novo, você vai lá e devolve esse dinheiro. Quem já fez isso? De ter um dia fodástico, financeiramente expressivo, e no dia seguinte devolver tudo e mais um pouco? Nunca se perguntou por quê? Você deixou de ser bom em um mercado? Você deixou de entender o que está acontecendo com o mercado? Tem duas coisas envolvidas nisso. Primeiro, a questão de... Vamos ver. Ego. A primeira questão é o ego. Porque o que acontece? Parece que aquele valor financeiro te colocou em outro patamar. O cara que ontem que ganhou 100 reais não é o mesmo cara que hoje ganhou 10 mil. Então agora daqui para frente, qual que é o meu objetivo? Só 10. Abaixo de 10 eu não quero. Certo? Então isso é ego. Isso é ego, não é consciência. Consciência é você entender, puta, foi um dia atípico, deixa eu proteger esse dinheiro aqui, porque, né, agora eu tenho uma gordura a mais. A forma de pensar seria essa, puta, eu tenho uma tranquilidade a mais aqui para continuar meu processo. Não, a gente olha e fala, se eu fui capaz de fazer 10 hoje, eu sou capaz de fazer 10 amanhã, depois de amanhã e tudo mais. E não é. Sabe por que não é? O mercado de amanhã não é o mesmo de hoje. Você é o mesmo cara, mas o mercado é outro. Então você tem que ser o cara daquele mercado. Aí, beleza, isso é um ponto. O segundo ponto, junto com essa questão de ego, vem o não merecimento. O não merecimento você vai sentir a hora que você está com a tela aberta, o mercado girando ali, e você está vendo que você está devolvendo aquele dinheiro que você fez no dia anterior, e você continua devolvendo. E você nem sabe por que você está devolvendo. Já se perguntaram isso também ou não? Quantas vezes você está ali se fudendo e fala, cara, vai dar merda, e você continua fazendo? A gordurinha pra queimar. Hã? Vai melhorando o dia de ontem pra queimar. Aí você vem várias questões, né? Não, mas tem uma gordurinha para queimar aqui. Se eu perder
Se eu perder isso aqui, eu volto no 0 a 0, né? Eu volto no 0 a 0 que eu estava ontem e tal. Vem um caminhão de conhecimento. Mas, de certa forma, é seu inconsciente achando uma forma de fazer se devolver aquele dinheiro. Pelo fato de não merecimento. Que eu percebi, o que eu precisava fazer é o seguinte, é sempre olhar quanto tempo eu gastei da minha vida para saber dar aquele clique, para poder ter a capacidade de fechar um dia com financeiros expressivos. Né? Será que foi rápido mesmo? Alguém de vocês acha que foi rápido para vocês? É? Não foi. Não foi. Eu levei 10 anos só para entender que eu estava errado. Que o caminho que eu estava seguindo não era o correto. Fora depois mais alguns anos para aí de fato saber executar as coisas da forma correta. Então assim, não foi rápido. Então eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que dar valor para todo dia, né? Todo dia que eu acordei cedo, todo dia que eu chorei, todo dia que eu pensei em desistir, todo dia que eu resolvi tentar mais uma vez. Tudo isso conta como parte do processo e que é um processo duro. Então como assim foi rápido? Foi rápido pra porra nenhuma. Foi mais do que merecido. Né? Aquilo ali é a materialização de um trabalho. Então essa parte é difícil você conscientizar isso. E em alguns momentos eu bato muito na tecla que a gente tem que ser meio egoísta. Né? E egoísta no aspecto de olhar para si e falar assim, cara, eu sou foda, hein? Olha o que eu já passei. Né? E se eu faço o que eu faço hoje é porque eu fui mais duro e mais teimoso, mais resiliente, mais persistente, mais constante que a maioria. Então eu mereço isso aqui. Eu olho para tudo que eu construí na vida e eu acho, cara, eu sou muito merecedor por tudo que eu tenho. Porque não foi ninguém que me deu. Eu fui lá e fiz o que eu tinha que ser feito para poder conquistar isso. Então é olhar muito para si nessas coisas. De falar assim, cara, se eu tive a capacidade de fazer isso, porque eu tive a capacidade de passar por todo o processo, de aguentar o que eu aguentei, de ser mais duro do que a maioria é. Então eu mereço tudo isso. Então isso é muito importante. E são processos que você tem que fazer e sempre conscientizar. Até porque, se vocês aqui, ó, pensa, qualquer um de vocês aqui, se vocês não estiverem acordando cedo, fazendo, se dedicando, alguém vai fazer por vocês? Hã? Tem alguém que vai, assim, não, pode ficar tranquilo, fica dormindo aí hoje que eu vou fazer por você. Tem? Já teve alguma vez na vida? Hã? Então o ônus e o bônus é de quem? Seu. Então o merecimento é seu. Sabe? Então ter essas consciências e relembrar isso todo dia é muito importante. Sabe? Se valorizar é muito importante. Porque a gente tem muita gente lá fora para desvalorizar a gente, né? A gente fala, você vai dar certo, não sei o que, tá ganhando dinheiro, não sei o que, tudo mais. E para valorizar? Poucos. Só que você não precisa dos outros para valorizar você, você precisa de você para valorizar você. No podcast que você gravou com o Gugel, você falou um negócio interessante lá, que o mercado financeiro, ele faz com que você cometa proporciona a você duas situações que são ruins para qualquer ser humano. Que uma é de errar e outra perder dinheiro. E no mercado financeiro essas duas acontecem ao mesmo tempo. Exato. No mesmo momento. Nessa questão da migração para ser full time no mercado financeiro, é uma decisão difícil. Muito complicado. E a gente tem que ter consciência do que ocorre no mercado financeiro para que a gente tente diminuir essa dificuldade. No entanto, quanto você sempre fala assim, queimar as pontes, né? Claro, de forma consciente, isso tendo um planejamento e tal. Você considera que quanto mais difícil é a decisão que você toma, seja de migração ou qualquer dificuldade que você passa na vida, mais valor você dá à profissão? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quanto mais difícil esse processo de troca, por isso que eu falei que quando você é empurrado, na minha opinião, é o melhor cenário do que quando você fez uma escolha. Porque quando você é empurrado, você precisa se reinventar para fazer aquilo acontecer. Quando você se preparou, é legal se preparar, se planejar, tudo, mas o fato de você ter se planejado, em algum momento vai te incomodar muito, porque por mais que você fez o plano, a hora que você vê aquele plano sendo executado, e principalmente quando você vê só sair e não vê entrar, aquilo começa a te incomodar muito mais. Né? Agora, quando você foi empurrado,
puta, você tem um problema para resolver. E aí a sua energia é outra. Sua forma de olhar para aquilo é de fato outra. Que aí por isso que eu falo que ter problema é fundamental. Né? Claro, não precisa ser tão doloroso, né? Isso é um fato. Mas ter essa dificuldade eu acho fundamental. Eu acho que nada que é fácil na vida vamos dizer assim, te motiva. Joãozinho falou no último Insider uma frase que é mais ou menos assim, não sei ela literalmente, que é o seu sucesso é inversamente proporcional à sua dificuldade, aos seus fracassos, alguma coisa assim. Então você acha que quanto mais difícil, não que precise ser, mas você acha que quanto mais difícil, mais potencial você tem para crescimento? Total. Acho que você não precisa dar errado para dar certo. Acho que, só para ficar claro isso, muita gente fala, não, quem não quebra no mercado não dá certo. Não é isso. Até porque mesmo as coisas você indo bem no mercado, você tem dificuldade, você tem desafios e uma série de coisas. Né? Mas quando as coisas são mais duras, você se torna mais duro e você sempre está buscando uma saída para sair daquele cenário mais duro. E essa saída é onde você vai achar as melhores... você vai direcionar melhor você e o que você faz, suas atitudes. Eu acho que é isso. Então, dificuldade faz bem para a vida. Eu acho que... Sabe por que a gente está vivendo uma geração de bosta? Porque a gente está facilitando a vida dos nossos filhos e tudo mais. Isso eu afirmo para você. Né? Meus filhos não passam o que eu passei. E nunca vão passar. Pelo menos enquanto estiverem embaixo da minha asa. Mas uma hora a vida vai ter que... Vai testar eles, vai ensinar. E aí? Entendeu? Então, essa é a parte dura. Então, ter problemas, passar por dificuldades não mata ninguém. Pelo contrário, fortalece. Quando você faz escolhas, né, geralmente você faz escolhas com um plano para essas escolhas. Quantas vezes sai como a gente espera? Poucas. Quase nunca, né? Quase nenhuma. Né? Quase nenhuma. E é normal, isso é parte do... Né? Por isso que quando eu estava comentando assim, quando você vai fazer um planejamento para coisa, você sempre planeja o pior cenário, não o melhor. Porque o melhor cenário não existe. Né? Porque o melhor cenário acontece quando você está no seu melhor momento. Né? E quando você faz uma escolha dessa, uma troca dessa, você não está no seu melhor momento. Por quê? Você tem pressões de todos os lados. Então você não está no seu melhor momento. Então o pior cenário tem que ser colocado na mesa. Então essas coisas, isso é muito importante. Né? Você ter essa consciência. Vai dar merda. Não vai dar uma merda total. Né? Mas vai dar merda em algum ponto. E você vai ter que se reconstruir em cima dessa merda. Você vai aprender com essa merda, você vai crescer, você vai melhorar. E justamente por isso que deu merda, por dar essa merda, por dar esse problema, por você ter que se reconstruir, que as coisas vão acontecer. Porque aquilo ali vai te melhorar em vários aspectos. E vai te proporcionar ir para outros níveis que vão gerar outras merdas. E assim, é uma sucessão de merda. Ok, é até estranho falar isso, né? Mas é uma sucessão de problemas que você vai ter ao longo do caminho, né? E é isso que vai te transformar em algo grande, em algo forte, algo bom, né? Então, agradeça por ter problemas e só não esqueça de resolvê-los, não deixe de resolvê-los, senão você vai continuar caindo no mesmo problema. Isso vai de encontro com o que o Gurgel falou sobre os problemas na tua rotina, né? Você cria uma rotina, você fica disciplinado nessa rotina, e aí conforme você vai vencendo os problemas, conforme eles vão aparecendo, eles são menores, porque você já está calejado daquele teu dia a dia, aquela rotina. Não, perfeito. Mas assim, saiba que quando você faz escolhas, independente do que aconteça, só olha para frente, não olha para trás. Entendeu? Ô Jeffão, tem uma coisa que você falou também sobre as críticas, e você sempre fala em todos os seus podcasts, nos insiders também você já falou, que você nunca recebe crítica de alguém melhor do que você. Então, assim, a todos que estão aqui no processo, estão querendo crescer, dificilmente, cara, aqui você vai receber uma crítica, você sempre vai receber um feedback, às vezes feedbacks tem que ser fortes às vezes, para você entrar na real também do que você está fazendo, se você está fazendo alguma coisa... Mas vai ser um feedback construtivo, diferente do que quem está de fora, às vezes, que não vive o seu processo, pode te criticar,
mas o cara nem entende o que você passa. Então, para quem tá de casa, quem é novo aí, é uma coisa assim, você nunca vai receber crítica de cara que é melhor que você. Muito difícil. Eu posso falar isso de boca cheia. Eu conheço, eu sou sócio de um dos homens mais ricos do Brasil, que é o Esteves. Eu nunca recebi uma crítica dele em nada. Pelo contrário, só orientação, só alguns elogios, alguns direcionamentos e algumas broncas, mas broncas, porra, você tem que ser mais duro com isso, tem que ser mais, vai pra cima disso, sabe? Coisa que um pai fala, alguém que gosta de você fala, alguém que sabe que você tem capacidade para fazer, né? E eu me sinto um pouco assim com vocês. Não tô aqui para passar a mão na cabecinha de vocês, vem cá, dá um abraço, você topou o dia, vem cá, papai vai dar Não, pô, você é burro, você é trouxa, o que você fez de merda? Entendeu? Você parou para pensar na toda a merda que você fez, você entendeu, você sabe o que você precisa ajustar, não precisa. Do mesmo jeito que às vezes o Luan tá do meu lado ali e tal, tá indo bem e tal. Mas por que você tá com a mão pequena desse jeito? Você tem capacidade, você tá do lado certo do mercado, você sabe o que tá fazendo. Aperta isso aí, segura mais isso aí. Então, ou seja, tô orientando o cara, porque eu sei que ele tem potencial para ser melhor ainda do que ele já é. Então é isso. Agora, assim, quando eu recebo crítica, é de Zé Ruela. Nego que não construiu nada, queria ser o que eu sou, o que é ter o que eu tenho, mas não construiu porra nenhuma. Aí é mais fácil ele falar mal, criticar, né, do que de fato ir lá e fazer. Então a vida é isso. A vida é isso. Então, eu demorei muito tempo na minha vida para aprender a ignorar críticas. Principalmente depois que eu já tinha construído muita coisa, porque parece que a crítica fala mais alto, né? Do que um elogio. Mas depois com o tempo você vai percebendo que assim, cara, puta, de quem que eu tô recebendo uma crítica, né? Você acha que esses ciclos de mercados, eles acontecem ou hoje em dia o mercado ele já mudou um pouco e por exemplo, não vai se repetir o que repetiu lá atrás, você entendeu? Não sei se ficou confuso. O ciclo se repete, só muda o preço. Entendi. Só muda o preço. Do que eu operava lá atrás, do que eu opero hoje, e passei pela era PT, que é a mesma merda que a gente está vivendo agora. Isso só me deu experiência, eu sei como entender esses caras, como funciona a cabeça desses caras e como o mercado reflete em cima disso. A diferença é o preço, né? Lá atrás eu operava dólar a 3, 2, hoje está 5. É só as isso características dos movimentos, tudo igual, tudo a mesma coisa. as correlações. Tudo a mesma coisa, a crise. Eu peguei lá a crise da Europa. 2008 eu não entendia muito ainda de mercado, era um Zé Ruela. Mas teve a crise de 2008. Oi? As Torres Gêmeas. Depois teve a crise da Europa, que mexeu bastante com o dólar, mexeu bastante com o Brasil também. Enfim, crise é crise, cara. Eu peguei impeachment. Vocês pegaram Covid, eu nunca peguei Covid. Porque do lado de cá, eu Não, tenho essa impressão. Eu peguei Covid, tá? Eu não peguei a crise do Covid, Não, né? É que assim, a gente aqui, do lado de cá, a gente não passou muita coisa ainda, você entendeu? Tô tentando fazer uma análise. Então, mas aí, por isso que eu falo que entra a questão da experiência. Isso. Nada supera a experiência, nada supera a vivência. Por isso que você não vai dar certo em 6 meses no mercado. Não, concordo. Os então, 4 anos. E quando a gente fala em ciclo, só para quem não sintetizou isso aí, você viver uma eleição brasileira, viver uma eleição americana, geralmente viveu uma crise, viveu pré-eleição, pós-eleição, tanto brasileira quanto americana. Tudo isso movimenta muito o mercado. Aí nesse meio de ciclo você vai pegar movimento de política monetária, ou de alta ou de corta de juros, inflação ou aqui ou lá fora. Então tudo isso é experiência. Pode ver, nada me surpreende no mercado mais. Por quê? Eu já vivi tudo isso aí, mais de uma vez, né? Eu vivi esses ciclos, e esses ciclos se repetem. Pega a política monetária, ou é ciclo de contração de economia, onde começa a subir os juros para tentar desacelerar a inflação e aí contrair a economia, ou é ciclo de fazer crescimento econômico, que é cortar juros, que é para fazer a economia crescer. Deixa o dinheiro barato, cresce, deixa o dinheiro caro, a economia cai. Então, isso é um ciclo que vai se repetir eternamente. Eternamente. Isso aí tem um reflexo no mercado. Certo? Se pegar 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, tava meio louco? Tava, por causa da pandemia, que é uma coisa que nem eu nem vocês tinham vivido ainda. Eu fui estudar pandemias passadas, na época do SARS-CoV, para entender como que o mercado reagiu, como que foi mas assim, é o máximo que eu conseguia ter de informação. Aproveitei bastante? Aproveitei, mas assim, eu nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido uma injeção dessa proporção global de capital no mercado. Não sabia o reflexo que isso podia ter depois.
A gente está vivendo o reflexo aí. Você acha que o preço influi na frequência, nos movimentos? Porque até um tempo atrás Então, eu peguei vamos lá. Quando eu comecei a operar dólar, essas coisas, era um mercado que não tinha robô. Aí era um mercado mais barato e mais cheio de lote. Aí eu concordo que a frequência era uma frequência mais lenta, a forma de atuar era diferente, tinha esqueminha, né, de você fazer ali, porque dava para você, se você fosse mais ágil, você fazia meio que o papel de um robô e tal. Hoje em dia, cara, é igual para todo mundo. O robô tá aí, vai sempre estar, é positivo, traz liquidez, fecha spread, acabou. Então, assim, muita gente que era daquela era e ficou naquela era morreu hoje, porque não se atualizou. Né? Mercado é atualização, por isso que todo dia é um dia diferente. O robô veio e acabou com o dinheiro fácil que tinha no mercado naquela época, não tem mais. Os esqueminha fácil de fazer, não tem mais. Pegar spread, vivia pegando spread de mercado naquela época. Hoje não tem mais. nem a questão de robô. A questão de Entendeu? robô, acho que não influi. Então, o robô deixou o mercado mais ágil. Sim, O robô mudou a frequência do mercado. Sim. O robô deixou o mercado muito mais ágil. Você fala isso, você não viveu a época que eu vivi aquela bosta lá, que no dia era 10 pontos. No dia. Entendeu? No dia, quando andava 10 pontos, era mercado do caralho. Foda. Entendeu? Hoje 10 pontos é no minuto. Então os ciclos eles se repetem. Sim, se repete. Porque assim, pensa assim, mercado é economia. Você lembra sempre disso. Mercado é economia. Por isso que a gente foca mais em contexto do que só técnica. A técnica é importante, mas você tem que entender contexto, tem que E se entender o atualizando cenário. também, né? Oi? E se atualizando também. Exato, atualização Já eterna. tem trade Mas o fazendo, faz mercado, agora. ele é reflexo econômico. Certo? Sempre vai ser. Ele é reflexo econômico. Então, ou seja, e a economia tem seus ciclos. E esses ciclos refletem no mercado. Por isso que é tão importante entender cenário, entender contexto, se preocupar com isso. É isso que determina. O que com o tempo vai mudando é a dinâmica do mercado. Mas os motivadores que fazem o mercado se movimentar sempre vão ser os mesmos, são econômicos. Como você estava falando ali dos caminhos, né? Então eu fui forçado, assim. Foi uma época que eu estava trabalhando, estava fazendo faculdade. Aí eu conheci o trade por um amigo lá que estava operando. Aí eu vi ele lá fazendo o meu salário do mês. Aí eu pensei, puta, o cara tá fazendo isso aí num dia. Eu me mato, eu faço faculdade e tudo. Tenho que pagar, trabalho o dia inteiro, não tenho vida praticamente, né? E aí eu falei, bom, fiquei por isso, né? Pensei, puta, tenho conta pra pagar, não vou fazer isso, não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí passou um tempo, eu fui mandado embora. Aí eu falei, bom, vou pegar uma saída, né? Acho que eu vou fazer aquilo. Porque, pô, o cara fazia o que eu fazia num mês. Então, aí eu comecei a focar nisso. Peguei uma saída X lá, fiquei uns 3 meses ali, né? Aí eu, faculdade, pagando faculdade, falei, já tava começando a encurtar o dinheiro. Eu colocava um pouco, perdia. Colocava mais um pouco, perdia. Colocava mais um pouco, perdia. Eu falei, não sei o que eu vou fazer, né? Então eu tive a oportunidade de minha mãe me ajudar. Aí eu tive que trancar a faculdade, não tinha mais grana para pagar, e falei, bom, vou ficar estudando nisso. Fiquei 1 ano e pouco no simulador. Isso foi final de 2015, mais ou menos, que aconteceu isso, 2016. Aí eu fiquei no simulador ali 1 ano e pouco, aí eu falei, bom, acho que é isso. Peguei uma grana, coloquei, e assim, em 1 ano assim, eu fiz 5 anos de trabalho que eu trabalhava, em 1 ano. Esse acho que foi uma coisa que, assim, me fez não enxergar o dinheiro como dinheiro mesmo. Porque eu tava fazendo 1.000, 2.000 todo dia. Falei, e cresci muito. Só que eu perdi isso, assim, em 1 mês. Perdi praticamente quase tudo. E hoje eu tenho uma dificuldade... Você não mudou junto com o mercado. Exato. Eu tenho uma dificuldade muito grande em, assim, sentar ali para fazer R$20, R$30. Porque eu fazia muito dinheiro. Você já fez outros números. Exato. E assim, eu tô tendo um trabalho assim muito difícil de conseguir isso. É um exemplo, só te cortar, mas cabe bem o exemplo. É quando você tem uma perda muito grande no mercado, uma perda maior do que você deveria ter, fora do seu gerenciamento, fora de tudo. E aí no dia seguinte você tem que operar de novo. Porque assim, fazer R$100, R$200 vai te alimentar, vai te deixar feliz? Nem fudendo, você quer o dinheiro de volta. E aí é o peso das perdas. Só que uma coisa que um amigo falou uma vez pra mim, e eu guardei isso pra vida. Que ele falou, um amigo de mercado, tá?
Ele falou o seguinte, cara, o dinheiro que você perdeu nunca mais volta. Você vai fazer um dinheiro novo. Mas aquele dinheiro nunca mais volta. E ter essa consciência foi muito importante. Demorei para entender o que ele quis dizer com aquilo. Né? Cara, aquele dinheiro já está fazendo outra pessoa feliz, ou aquele cara já perdeu aquele dinheiro para outra pessoa, enfim. Mas você vai fazer um dinheiro novo. Você tem que ter consciência que você vai ter que remar, vai ter que arder, vai ter que aceitar que você se fudeu, que você fez merda. E que assim, se você fizer as coisas da forma certa e aprender com aquele erro, vai fazer dinheiro novo até maior que aquilo. Né? E ter essa consciência é difícil, mas tem que ter. Porque, puta, você perde, um exemplo, 100 pau no dia. Puta, no dia seguinte você quer fazer 100 mil. Aí você nunca fez 100 mil no dia, mas naquele dia seguinte você acha que você vai fazer aqueles 100 mil. E geralmente é quando você perde mais 100, se você tiver. Né? Porque acredito que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Não, foi exatamente assim. Eu comecei a perder, eu tava com um valor alto na conta e aquilo eu deixava na conta. Eu falei, bom, quanto mais eu tenho, mais eu consigo ganhar. Então eu ia deixando na conta aquilo, aí eu comecei a ter perda assim, perdia um mês. Que eu fazia um mês, eu devolvia num dia. Aí teve um dia que eu perdi assim 4 meses que eu fiz. Eu pensava, puta, o que eu tô fazendo? Eu tô 4 meses aqui, 6, 8 horas por dia na frente da tela e perdendo em 1 hora. Aí eu dei um break assim e falei, meu dinheiro veio tipo 1/3 assim, ó, do que eu tinha feito em 1 ano e pouco em 1 mês. Aí eu falei, bom, acho que não é isso. Eu acho que eu vou ter que sair fora, porque senão eu vou perder tudo que eu já fiz. Aí eu fiquei 1 ano sem operar. Aí foi quando Ainda você fez bem, a maioria perde tudo. Aí foi quando eu falei, bom, eu preciso ter umas férias, alguma coisa, porque eu tava 5 anos já praticamente na frente da tela e não vivia, eu não comprava nada, não viajava, não fazia, só queria acumular o dinheiro ali, porque eu falava, puta, eu vou ficar milionário. Então, aí eu falei, preciso sair. Fiquei 1 ano sem fazer trade. Aí foi quando eu vim pra cá, fiz o MA e vim pra cá, entendeu? Aí eu falei, bom, eu vou focar no que eu sabia. Eu já tava operando dólar há muito tempo, vim pra cá, também tomei uma naba no MA, porque eu quis fazer o que eu fazia lá, então eu ficava trabalhando posição, então você já sabe o que acontece. Fui fazer isso no S&P, tomei uma naba, perdi o dinheiro. É lá, é pior ainda. E aí fiquei, agora eu tô tentando começar. Aos poucos de novo, começar e com o aprendizado dos erros, porque não adianta nada você não ter aprendido com todos os erros que você cometeu. Tudo isso é aprendizado. Dói pra caralho, é foda. Mas assim, a única saída que você tem é aprender aquele erro. Reconhecer, entender, consertar, né? Nem é consertar, mas aprender com ele para você não cometer ele novamente. E seguir em frente. Se perdoar e seguir em frente. Puta, vai demorar? Vai, fazer o quê? Paciência. Mas ainda você pode continuar vivendo isso para poder, reconstruir tudo de novo. Mas de uma forma mais sólida, mais consciente, mais dentro do que é o correto. Mas que é foda, mas assim, não adianta, você não tem outra saída. O tempo vai passar você fazendo ou não fazendo. Então, já que você tem a possibilidade de fazer, faça. Aprenda, se perdoe e siga em frente. É sempre esse o processo. Valeu. Dá o microfone aqui, por favor. Bom, Jeff, o meu é... Assim, eu queria, na verdade, só fazer um complemento a tudo isso que eles falaram, porque eu acho que é um pouquinho de cada um. Acho que o que todos falaram aqui, todo mundo passa. Só para contextualizar. A minha situação, eu estou full time no mercado agora. Minha formação profissional, sou de banco, vivi 17 anos em banco, fui financeiro de uma empresa e, enfim, por algumas razões que eu não concordava muito, saí da empresa. Minha opção foi mercado financeiro. Eu já estava há 3 anos mexendo nisso, já venho com histórico disso, e aí falei, não, eu gosto disso, é o que eu quero para minha vida, vou me dedicar a isso. Só que em contrapartida eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha de 8 anos, então você tem todo, não é só você. E é o que eu estava te perguntando no início, né? Como lidar com esse psicológico de ter suas contas para pagar, e você decidiu que é o teu plano. Eu não tenho mais plano B. A minha vida é essa e vai ser isso e acabou, isso está decidido. E aí uma coisa que eu vejo, às vezes o pessoal falando algumas coisas, eu queria só ressaltar, às vezes, igual você fala da dificuldade, não necessariamente você precisa passar por, né, a dificuldade extrema, como até você porque muita dificuldade a gente mesmo cria, não precisa passar por ela, a gente cria. E um conselho, talvez maturidade, eu tô com 45 anos,
Então isso também é uma pressão que eu tenho, porque eu não vejo mais tempo para voltar para o mercado de trabalho. Não que isso seja impossível, mas além de eu não querer, eu acho que eu tenho que ser realista. Então eu quero isso aqui para mim mesmo. Usa isso como motivação. Exatamente. E aí uma coisa que eu acho importante, que eu ouço todo mundo falando, é a absorção desse conhecimento e dessa experiência. Não só do conhecimento técnico do mercado em si, mas da tua experiência de vida. Porque o que acontece? Às vezes eu vejo muito, e eu também tenho alguns vícios, a pessoa vem aqui e fala, não, porque eu fazia errado, porque não sei o que lá, não estou dando certo, eu não consigo tirar dinheiro e tal. Só que a pessoa vem para cá e fala, achei o caminho, achei o curso, achei o Lattes, putz, o cara é bom, não sei o que lá. Só que no fundo, na realidade, o cara não absorve. O cara chega aqui e fala assim, não, eu opero desse jeito porque para mim é mais confortável. Meu caso específico, eu também tinha vícios, N coisas, a minha tela era totalmente diferente do que eu tenho hoje, que é muito parecida com a tua. Eu cheguei num ponto, até porque talvez minha maturidade, experiência de vida, eu formava equipe, eu gerenciava equipes. Então eu cheguei num ponto que assim, não insista naquilo que já está errado. Você levou 10 anos para entender que você fazia algo errado. Por que a pessoa quer insistir? Não, para mim é mais confortável operar desse jeito, operar assado, que é totalmente diferente do seu. Se eu acredito em você, se eu acreditei que aquele é o plano correto, zera o que você sabe, não de conhecimento, mas zera os seus vícios. Em minha tela, por exemplo, às vezes a pessoa continua utilizando uma tela que não tem nada a ver com o que está sendo ensinado. Zera. Seja humilde de aceitar e falar assim, não, a partir de agora eu vou mudar. Isso não funcionou para mim, então hoje eu mudo. Eu tento fazer a tela que você faz, tento absorver o que você faz. Isso aí eu sempre tive o costume de observar e ouvir muito. Então, às vezes, você está falando com alguém, você está dando uma bronca em alguém no bom sentido. Eu absorvo aquilo para mim. Eu pego e falo, porra, por que eu não estou fazendo isso? Olha lá, o cara, né? Por que eu não percebi isso? Então, assim, só para acrescentar, eu acho que o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, às vezes é difícil você quebrar um vício. Às vezes você fala assim, não, ele está ensinando, eu vou agregar o que ele está aprendendo com o que eu já tenho. Se você estivesse bem, você estaria bem financeiramente, seria a consequência. Talvez não ia nem querer estar aqui. Se você está aqui, é porque alguma coisa não estava bem. É porque, tudo bem, você está procurando conhecimento, você quer evoluir como pessoa, mas você não está bem. Se financeiramente estivesse bem, você não teria procurado. A gente só busca coisas novas quando a gente sabe que o que a gente faz não vai levar a gente até onde a gente quer. Mas eu concordo com você. As pessoas têm mania de fazer escolhas novas. Sim. Né, porque ela acredita que o que ela estava fazendo não era suficiente para chegar onde ela quer. Uhum. Mas, ao mesmo passo, ela também não quer largar aquilo. Não quer abrir mão. Não quer abrir mão. Não. Então, assim, a vida é simples. Você tem que abrir mão do que você é pelo que você vai se tornar. Sim. Se você não estiver disposto a fazer isso, não é aqui, não é na esquina, não é em qualquer lugar que você vai construir o que você almeja para sua vida. Eu acho que esse fato de se entregar por inteiro para algo vai disso também. Deixar um pouco o passado para trás, né? Passado que não te construiu. Eu tive que praticamente deixar 10 anos de conhecimento, de vivência de mercado, para olhar para o novo, para aí sim de fato entender o que era mercado. E se eu não tivesse feito isso, eu não estava aqui também. Então são várias escolhas que a gente vai fazendo na vida, cada escolha é uma renúncia. Sim. Não dá para você carregar tudo junto. Né? Você está carregando um saco de farinha, não dá para colocar outro em cima. Vai ter que soltar o saco de farinha para carregar o de feijão. Exatamente. Né? Então, saber fazer isso é importante. Isso aí também é um pouco de humildade, de consciência, é um mix de coisas. Porque às vezes o pessoal fala, o mercado, para quem começa a entender, né, passa aquela magia inicial do mercado que vai ficar milionário em um mês, o cara começa a entender realmente o que é o mercado, ele fala assim, puta, mas eu vou levar 10 anos, o Lattes levou 10 anos para entender as cagadas que ele fazia, as coisas erradas que ele fazia. Cara, você não precisa passar por 10 anos. Pois é. Né? Mas, desde que você absorva. Exato, mas aí entra numa questão que, assim, às vezes a melhor forma de você ajudar uma pessoa dessa é deixando ela se fuder. Sim. Né? Deixa ela se fuder, entender que, assim, ela estava com o caminho certo nas mãos e escolheu continuar com o caminho que ela estava. Ué, vai foda. Quebrar, cara. Se foda. Uma hora ela vai acordar. Uma hora ela vai, por bem ou por mal, ela vai descobrir que, né? Eu antes ficava tentando carregar todo mundo. Não, vem, não, largue mão, para com... Bichão, chega uma hora que você fala assim, você tem mais que se fuder pra você entender que não é esse o caminho. Então essa é a sua escolha, cada escolha é uma sentença,
Eu falo isso por troca de experiência mesmo, porque Não, isso é às importantíssimo, vezes... é importantíssimo. Eu acho que assim, você vai para algum lugar, você escolhe um trabalho novo, você escolhe um curso novo, você, qualquer coisa nova porque você quer mudar, Sim. certo? Mas eu já tive vários casos, né, de alunos acharem que eles sabiam exatamente o que eu tinha que contar para ele. Como assim, né? Você é o aluno, mas você vai me contar o que eu tenho que ensinar para você? Não tem sentido, né? Não tem muito sentido. Mas tem, cara. Mas tem. Eu falo porque às vezes tem gente que nem tá numa situação parecida com a minha, com 45 anos, com uma família para sustentar, enfim. Novo, tá? Só para avisar, novo. 45 anos, nem de longe é Porque às vezes você cara. pega um pessoalzinho que nem a Júlia, ainda menina, tem 20 anos ali, Então, mas se ela der ainda vai errado, sofrer ela tem muito, tempo. tá? Porque a gente tem o tempo a nosso favor e a Sim. experiência que o tempo traz para a vida da gente. A gente viveu muita coisa. Ela ainda vai viver muita coisa. Ah, sim. Ela tem a facilidade de estar podendo vivenciar tudo isso nova, né? Então isso é muito bom. Ela vai adquirir uma experiência, uma bagagem muito pronta, assim, mas o fato de a inexperiência em alguns momentos vai ser Ela jogar não é contra calejada, ela. né? Mas é parte do processo, tá? Então não é ruim. Mas Sim. assim, nós que já passamos por muita coisa, cara, a gente não se abala fácil, a gente entende os riscos e as dificuldades que as coisas têm. Então, cada um tem seu porém. Mas assim, pessoal novo aí puta, vocês têm que agradecer a mão aí. Com certeza. Já está E começando se- numa puta profissão legal e de uma forma mais direcionada. Você tá indo para o caminho profissional, acho que isso é importante. É só ouvir, né? Não está iludida, sabe? Eu comecei novo no mercado também, mas mega iludido. Sempre tinha uma bengala. Agora não tenho mais a bengala. A dúvida que fica é, será que eu preciso colocar um prazo para me testar? Porque eu não posso ficar 2, 3 anos. Mas se você coloca o prazo, vamos lá. Se você coloca o prazo, você vai se pressionar porque cada dia que passa você está mais próximo do seu prazo, né? Então, eu acho que assim, vai mais da consciência da vivência do dia a dia, né? E do seu entendimento de, puta, estou evoluindo, não estou. Até porque agora, daqui para frente, você vai saber se você aprendeu alguma coisa nesse tempo todo, porque você só está fazendo isso. E aí você vai ver de verdade se você é dedicado ou não a isso. Então, se você coloca um prazo, parece que tem que dar certo naquele prazo, senão as coisas não vão acontecer. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que assim, tem que ter períodos de reavaliação. Puta, a cada 6 meses eu vou reavaliar como que foi isso aí, se eu me dediquei, quanto que eu perdi, quanto que eu ganhei, como que foi esse processo. Então, assim, são reavaliações. Até o momento você vai olhar, reavaliar e falar assim, cara, eu não gosto de me dedicar como eu estou me dedicando, ou não estou feliz porque eu podia estar me dedicando mais e não estou. Essa reavaliação para isso. Na verdade, todo mundo devia fazer essa reavaliação mensal. Puta, quanto que eu me dediquei esse mês? Quanto que de fato eu fiz valer a pena meu tempo e a oportunidade que eu tenho e tudo mais. Acho que isso é muito importante. Porque quando você coloca prazo, meu amigo, fudeu. Porque prazo, ela é importante. Tem coisa que você tem que pôr prazo. E tem coisa que quando você coloca prazo, você está colocando, parece que você está determinando quando ficar o fim daquilo. E não pode. Então, acho que tem que ter períodos de reavaliação sobre aquilo. Se você falar assim, puta, daqui 1 ano eu quero estar fazendo X por dia, é outra coisa. Você não está colocando um prazo de, se eu sei que até quando eu acho que vou analisar se deu certo ou não. Eu estou colocando um objetivo que eu estou indo buscar. É bem diferente. Então, se for colocar prazo, coloca prazo de objetivos, de mudanças de patamares. Não literalmente de prazo até aqui. Se der certo, beleza, senão eu vou parar. Sabe? Então, é diferente. Sua cabeça vai funcionar diferente. Você coloca um prazo, cada dia que passa, fala, eita porra, agora falta 200 dias, não falta 199. E aí isso é uma pressão gigante na sua cabeça. Agora você fala assim, não, daqui 1 ano eu vou fazer de tudo, daqui 6 meses, fazer de tudo para estar fazendo X por dia. E esse X por dia vai me proporcionar, por exemplo, ter meu salário do mês, baseado em todo o conhecimento, toda a bagagem, tudo que eu já passei dentro do mercado. E, claro, esse objetivo tem que ser consciente, não adianta você fazer alguma coisa que é irreal dentro desse período. Mas é mais nessa linha do que colocar, se em 6 meses não der certo, eu vou procurar emprego. Cada ativo tem sua dinâmica e você tem um baita período para entender a dinâmica daquele ativo. Então, assim, dentro do mercado financeiro, a partir do momento que você entende cenário, entende contexto, você opera qualquer coisa. Só que você vai ter que entender
como que funciona a dinâmica daquele ativo. Como que a economia reflete naquele ativo, como que ele se movimenta baseado em cenários e tudo. Então você tem um período para ver isso aquilo. Né? Por exemplo, DI. Vai ver DI para você ver. É uma merda. Não mexe. A gente está acostumado com o mercado que movimenta, se olhar o DI você dorme na frente da tela. Né? Então, ou seja, você se adaptaria a ele, será? Eu não me adaptaria. Escolher ativos relacionados também é melhor, né? Oi? Ativos com correlação direta é melhor também. Direta com quem? Com o que você vai entre eles, por exemplo, se eu escolher dólar, S&P... Não, aí é fato, porque, por exemplo, a gente opera aqui no Brasil dólar e índice. Os dois estão diretamente correlacionados. Dificilmente algo que faz movimento no dólar não faça no índice e vice-versa. Né? E então nesse aspecto sim. Agora, você testar o cara em vários pontos, quantos anos você vai levar para testar o cara em todos os ativos para ver se o cara é bom ou não? Um mês você não sabe se o cara sabe fazer aquilo ou não, se o cara se adaptou àquilo ou não. Então, se eu acho isso, não. Para mim foi muito clássico, né? Operei ações, opções, tudo pro gráfico. Conheci futuros, conheci diretamente o dólar por tape reading, né? O futuros eu comecei com tape reading. Nunca mais mudei na minha vida. Olhei DI, olhei outras coisas, mas nunca quis nada além disso. E, cara, não tem essa, que esse ativo ele não vai bem. Esse ativo ele não se dedicou e não entendeu ele o suficiente. Tem que ter mais de um ativo também, um só não dá. Não, se eu tô falando de Brasil. Lá fora a gente opera S&P, petróleo, ouro. Geral, né? Entendeu? Os 3, 4. 3, 4 eu acho muito. Aqui, pensa assim, Brasil, você entendeu a dinâmica de Brasil? Dólar, índice, S&P, petróleo. Não, beleza, aí eu concordo, mas você não opera tudo ao mesmo tempo, né? Mas são todos ativos... Dá vontade, né? Eu de vez em quando o cenário é muito clássico, sim, porque a gente sabe para que lado eles vão. Mas o fato é o seguinte, não adianta ficar pulando de galho em galho, você é pular de galho em galho. Né? E quando o Alfredo fala, eu vi essa entrevista, quando ele estava falando de broker, gente que vai executar a ordem em cima daqueles ativos, não necessariamente o cara que vai pensar para tomar uma decisão naquele ativo, que é bem diferente. Eu treino qualquer um aqui para ser meu broker aqui em uma semana. Só tem que saber comprar e vender rápido. Entendeu? Saber olhar preço, saber comprar e vender no valor que eu falar para você comprar e vender. Eu estou pensando, só executa. Pensa assim, qualquer um de vocês, se desistir, cara, olha as coisas que vocês estão deixando, as possibilidades que vocês deixam para trás. Se simplesmente só desistir. Eu nunca desisti de nada na minha vida. Eu tenho esse orgulho que eu nunca desisti de nada. Me fudi pra cacete na vida, mas eu nunca desisti de nada. Né? Nenhuma escolha que eu fiz, eu deixei de ir até o fim. Você arrepende de alguma coisa? Agora fica caro. Hã? Você arrepende de alguma coisa? De nada. Graças a Deus, de nada. Nem das cagadas e nem dos acertos. Acho que tudo me construiu e me trouxe até aqui. Entendeu? Então, eu particularmente não me arrependo de nada do que eu passei, das escolhas que eu fiz, dos erros que eu cometi. Acho que eu precisava passar por eles, todos eles me ensinaram muita coisa. E então, assim, não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Sem medo. Se falasse pra mim, pô, ó, o resultado é esse, mas vai ter que passar por tudo isso. Tá afim? Ia sem medo. Sem medo. E acho que é muito isso. Cara, vai sem medo, cara. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas vai. E faça tudo o que você pode. Acho que isso é o mais importante. No meio do caminho, você vai trocando pneu, você vai ajustando as coisas, você vai se reinventando, você vai crescendo, você vai evoluindo e você vai construindo. Né? Eu acho que viver muito o processo, respeitar muito o processo, ser muito paciente, não achar que tem atalho, não tem atalho. Não tem atalho. A gente acha que tem um atalho, não, puta, não tem. Vendem muito atalho por aí, né? Parece que a vida dos outros é tudo bonita, todo mundo faz, menos você. Não é a realidade. As coisas são complexas, você não sabe qual é a luta da outra pessoa. Então saiba que assim, vai com medo, do jeito que der, mas vai. Porque é assim que as coisas vão acontecer. Tá? E não vai ser fácil, não vai ser rápido, vai demorar, mas assim, é glorioso. Acho que essa é a palavra, é glorioso, vale muito a pena. Certo? Obrigado.